Então, então, semana passada a gente começou esse tema que simples, né? E que quase não tem nada para falar assim sobre sabedoria, né? Tema facinho, facinho de falar, facinho de entender, de realizar, né? Entender é relativamente fácil também, né? Conceitualmente. O ponto é realizar, né? Incorporar na nossa visão e tudo mais. Mas aí a gente falou tanto que não fez prática na semana passada, né? Então a ideia é que a gente faça uma prática hoje, né? Mas eu queria fazer como diz o Alan Wallace, um preâmbulo da prática. Às vezes ele também faz 1 hora de preâmbulo de prática. Ele fala assim, não, nós em alguns instantes vamos começar a prática e fala mais meia hora. Não, a gente vai só conversar um pouquinho. Eu queria até mostrar um pedacinho de um vídeo pra vocês, que eu revi essa semana, né? Com essa visão dos praticantes, né? Sobre como a mente funciona, né? Então, é uma das tarefas mais importantes para nós é isso, né? Compreender como a nossa mente, a nossa própria mente opera, né? E como que ela, como que ela percebe a realidade, né? Em que medida ela percebe de fato o que está sendo apresentado para nossa consciência, em que medida que ela distorce, né? Tudo que a gente experimenta, assim. Então, existe uma premissa, assim, uma das observações que os praticantes fizeram é de que existem várias consciências, né? Várias consciências que, em conjunto, nos dão uma visão do que a gente está, da experiência completa que a gente está tendo, né? Então a gente tem as consciências ligadas aos sentidos físicos. Só vou falar um pouquinho, porque depois o Dalai Lama vai falar um trecho tibetano aí, o próprio Alan Wallace vai traduzir. E esse texto, esse trecho do filme que a gente vai ver, é, ele é uma filmagem do encontro do Dalai Lama com cientistas quando o programa Cultivating Emotional Balance foi concebido. A partir desse encontro é que surgiu o programa, né? Então, a primeira vez que eu vi esse filme, eu quase desmaiei a hora que eu entendi o que estava acontecendo, que era exatamente esse encontro sobre emoções destrutivas aí, né? No ano de 2000. E de onde surgiu Alan Wallace, Paul Ekman, Daniel Goleman, Martin Ricard, todo mundo ali, e daí de lá que surgiu a aspiração, um pouco pelo pedido do Dalai Lama, né? Mas foi de lá que surgiu. Mas só para falar um pouquinho antes de colocar esse trechinho, assim. Então, o que os contemplativos perceberam é que existem 5 consciências ligadas aos sentidos físicos, então cada consciência é responsável por trazer um tipo de experiência para nós, né? Então tem a consciência visual, a consciência tátil, a consciência auditiva, a consciência gustativa e a consciência olfativa, né? E elas não se misturam, né? Então, é ridículo falar isso, mas a gente não vê som, a gente não escuta imagem, né? Então, elas não se conversam. Elas não. Uma não percebe o objeto da outra. Porém, felizmente, a gente tem uma sexta consciência, que é a consciência mental, que faz esse trabalho. Então, a consciência mental é responsável por integrar essas percepções todas, né? Então, por exemplo, a gente tem essa xícara, né? A gente vê a imagem da xícara, a gente sente a xícara com o nosso com as sensações táteis, como tem café aqui dentro, se encher de café. Mas cada uma das consciências está fazendo seu trabalho. E a consciência mental está integrando tudo isso, falando xícara, né? Só que aí já começa a confusão, porque é xícara, é uma xícara funcionalmente, assim, né? A gente tem. É bom que a consciência mental
fale, ah, isso aqui é uma xícara. Mas aí a consciência mental também ela fala o seguinte: ah, essa é uma xícara que o Ivan me deu, que é um amigo querido. Se essa xícara, ele trouxe a xícara de viagem. Eu acho lindo quando as pessoas viajam e trazem presente pra gente. Começa toda uma história sobre esta xícara que faz com que se essa xícara quebrar, eu vou sofrer. Né? Então a gente reveste todas as percepções com aspectos da mente. E aí, tá o samsara, todo montado, né? Porque ele reveste com coisas que vão contra a natureza das coisas. É claro que essa xícara vai quebrar um dia. Óbvio. Ou eu só não sei o que vai acontecer primeiro, se a xícara vai quebrar ou se eu vou quebrar. A gente não sabe o que vai acontecer primeiro. Mas o Alan Wallace fala exatamente isso. Quando você tem um objeto qualquer de apego, só tem duas coisas que podem acontecer. Ou o objeto desaparece, ou você desaparece. Não tem outra situação, né? Mas a gente não... Isso não tá... Não faz parte, né, da nossa visão do dia a dia, assim. Mas vamos ver primeiro esse trechinho do filme? E aí a gente... Se eu achar... E aí a gente discute melhor. Aliás, pessoal, a gente... É um filme que vocês precisam assistir. Ele tem para alugar ou para comprar no Vimeo. Alugar custa 99 centavos e comprar acho que custa 99 centavos de dólar, né? Quase $1. E comprar custa 10. E tem legenda em português. Então, eu sugiro que vocês comprem, né? Deixa eu ver se eu compartilhei o áudio também. Não tinha compartilhado. Então é bem curtinho, é uns 3 minutinhos só que a gente vai assistir. Quer dizer, o filme tem 1 hora e pouco, mas a gente vai só assistir esses 3 minutinhos quando a Dalai Lama está explicando exatamente esse assunto. Therefore, there's a possibility here that even though the grasping at the intrinsic reality of self or whatever it is, the object, has arisen, one could prolong the course of sort of process between that instance of grasping and the actual arisal of the affliction. Tem um erro de tradução aí que é ridículo, assim. Mas o que o Dalai Lama está falando no começo é que, assim, que eles estão numa conversa sobre aflições da mente, né? E emoção. Então, aquela conversa que a gente teve, acho que umas 2, 3 semanas atrás, assim, diferença entre emoção e aflição mental, né? Então, o Dalai Lama está explicando que a aflição da mente surge por um processo de sobreposição de aspectos da mente, né? Aí, o que ele está falando para o Tutendimpa que traduziu esse pedacinho, é que, quer dizer, eu não sei o que ele está falando, mas o que o Tutendimpa falou, não entendo uma palavra de tibetano, mas o que o Tutendimpa falou, e que está errado na legenda, é que a gente pode prolongar esse tempo, né, da consciência pura, causal, que ele fala, né? E desde o instante em que a gente apreende. Então, o que o Dalai Lama falou, o que o Tutendima falou, é o instante de apreensão, quer dizer, desde o instante em que a gente faz contato com o objeto, e a legenda está instância de compreensão, e é instante de apreensão, quer dizer, a legenda está ruim, mas dá para, em linhas gerais, assim, dá para entender. Então, é isso que ele está dizendo, a gente pode prolongar esse tempo, assim, né? Em que a consciência mental ainda não foi lá e sobrepôs nada, né? Agora vamos seguir, né? So, in terms of really a precise analysis, what takes place, let's say, in the first instant of apprehending a flower, the very first instant you simply apprehend the flower without reification, you're simply apprehending the flower itself. In the next... Então, ele vai usar o exemplo, o que eu falei da xícara, ele vai falar da flor, né? E aqui, quem fez o vídeo, assim, de alguma maneira, estava dizendo que reificação, né, esse processo de reificação, acontece
Logo em seguida, então, a consciência visual, nesse caso, apreende a flor, né? Percebe a flor, mas aí reifica. E daí, o que é reificar? Aqui, nessa descrição, ele fala que reificar é a mente atribuindo qualidades falsas sobre aquela coisa, né? Mas o Alan Wallace define reificação como tomando aquilo como intrinsecamente verdadeiro. Talvez tenha os dois sentidos, né? Mas eu nunca tinha visto isso aqui, assim, a mente atribui falsas qualidades. Talvez falsas qualidades, a falsa qualidade de existência por si só, né? Mas primeiro ele faz isso. Então a consciência visual apreende a flor, a mente também apreende a flor de uma forma não conceitual, num primeiro instante, né? Mas no instante seguinte, Next instant, that is a valid cognition. But normally speaking, in the second instant, then there's the reification of the flower, and as soon as that reification of the flower takes place, then you're into a false cognition. And so His Holiness concludes here, it is to the seen whether you can find the precise neural correlate of the mere apprehension of the flower versus the very next instant of the reification of the flower. And so, então, é isso que acontece, né? Num primeiro instante, a gente só vê a flor, então a consciência visual manda essa percepção para a mente, para a consciência mental, ela faz contato com isso também, né? Então, num primeiro instante, a consciência mental percebe exatamente a flor. E isso, o budismo chama de cognição válida, né? É uma forma de apreensão que corresponde ao objeto, né? Mas aí começa, eu adoro rosas, eu acho tão sensual, eu me sinto tão melancólica. Aí, uma vez eu espalhei pétalas de rosa na minha cama, foi tão romântico, né? Aí, por alguma razão, você sente remorso, alegria, esperança, sei lá, né? Faz tanto tempo que eu não ganhei uma flor de alguém, né? Então começa toda uma contação de história a respeito da flor. E a gente não está mais se relacionando com a flor daí. A gente está se relacionando com tudo isso daqui, né? E tudo bem, porque era só esse pedacinho do vídeo que eu queria mostrar para vocês hoje, só para a gente conversar. E tudo bem a mente fazer isso, né? Porque como é que seria também a nossa vida se a mente não fizesse isso para nós, né? O problema é que a gente não entende esse processo acontecendo. Pelo menos, a gente entendesse que esse processo acontece, para nós e para todo mundo, né? Isso já ajudaria muito. Mas o problema é que a gente nem percebe. Quando a gente vê a flor com todas aquelas histórias, a gente acha que aquilo é a flor, né? Óbvio. E, aliás, é a flor que todo mundo está vendo, quer dizer, não é... A gente não tem consciência desse processo interno acontecendo. Aí a gente reage, a gente fica sendo arrastado pelo que surge por causa daquela imagem, né? Isso é um inferno. Esse é o samsara, pessoal. É por isso que a gente está... É isso que faz, que é o tecido da delusão, né? De toda a confusão do samsara. O que vocês acham? Ô, Gê, e essa cognição válida é o que o Bahia entendeu na hora que... Para de dar spoiler, a gente vai fazer essa prática. Desculpa. Gê, Mas, agora, deixa eu falar uma coisinha. Tem uma coisa também que não... Só rapidinho, Aninha, só para não esquecer. Tem uma coisa que não está no vídeo, mas que é verdade também, é que não é sempre que a gente tem uma cognição inválida sobre um objeto depois que a mente aprendeu e já fez alguma coisa, né? A gente pode ter uma cognição válida mesmo com a consciência mental operando. Então, não é sempre que a gente se engana completamente, a gente atribui muitas coisas que são incorretas, né? Então, por exemplo, se a gente treina para enxergar a impermanência das coisas, treina para enxergar que a flor não é a fonte última de felicidade para nós, nem de sofrimento para nós, né? Treina para enxergar que aquela pessoa que adora flores e que faz tempo que não recebe, blá, 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 não sou eu,
né, no sentido mais amplo, eu não sou só isso, né? Se a gente treina mesmo para enxergar tudo isso, pode ser que a gente tenha uma cognição válida percebendo tudo isso com a mente, né? Percebendo as qualidades da natureza intrínseca, né? Da natureza das coisas, da natureza última, né? Então, é super interessante a gente entender essa coisa de cognição válida e inválida. E a Ivete falou que nunca entendeu o que era reificação, mas não, reificação é isso que o Lama falou, exatamente. É você começa a atribuir coisas para aquele objeto que não estão no objeto. Não tem nada a ver com coisa, exatamente. Não, tem até a ver com o objeto, mas você está atribuindo, né? Quer dizer, você fala, eu adoro flor. Mas o essencial da reificação, isso que eu queria, isso que eu tinha na minha mente e assim, o Lama uma vez falou assim para mim, numa entrevista, né, de prática, assim, uma entrevista uma conversa individual. Então, a Claudinha falou atribuindo e fixando, né, na reificação, exatamente. Ele falou o seguinte, que a minha pergunta era assim, quando a gente está observando os fenômenos da mente, né, tem uma coisa sutil, assim, que é perceber o que está acontecendo na mente e reificar. Mas, assim, como é que você pode perceber o que está acontecendo na mente sem reificar? Minha pergunta era basicamente essa, né? Porque, de alguma forma, você faz contato com o que surge, né? Se você quer perceber, que nem a gente vai fazer a prática do Barria agora, que a parte deu spoiler, mas quando a gente quer fazer a prática do Barria, a gente precisa perceber os objetos para fazer a prática, né? Então, o que a gente faz? Aí ele falou o seguinte, ele falou, não, olha, você está observando a mente, aí surge uma imagem de alguém, né? Você pode, de leve, reconhecer aquela imagem surgindo, sem pular para dentro daquela imagem e começar a falar, eu gosto tanto dessa pessoa, eu tenho uma raiva dessa pessoa, e blá, e blá, e blá, né? Isso seria reificar. Porque... Só que a reificação, ela tem um aspecto de assim, aquilo existe, quando a gente reifica alguma coisa, a gente fala assim, não, essa xícara aqui, ela é a xícara que o Ivan me deu. É isso que ela é, né? É a xícara que o Ivan me deu, porque ele lembrou de mim. Ai, como eu adoro o Ivan, né? Agora, isso é reificar, num aspecto mais grosseiro. Agora, tem uma reificação mais sutil, que é um pouco que a gente vai fazer na prática. Então, a reificação mais grosseira é a gente perceber isso. Os vários atributos que a gente dá para alguma coisa que não estão na coisa, né? Esse é o primeira, que é o que o Lama está falando nesse vídeo, né? Mas tem vários graus de reificação. Então, uma reificação mais grosseira é essa. Você pega aquele monte de atributo, aquele monte de história, coloca no objeto e o objeto é aquilo. Agora, tem um nível de reificação mais sutil, que é não reconhecer que, na verdade, por exemplo, no caso dessa xícara, o que eu conheço sobre essa xícara, né? Eu tenho a imagem da xícara, eu tenho a textura da xícara, eu tenho o cheiro da xícara, eu tenho o gosto da xícara e posso escutar que barulho que ela faz, e é só isso que eu sei sobre a xícara. Mas daí eu pego todos esses atributos que vêm pelos sentidos físicos e falo xícara. Isso é a reificação mais sutil, assim. A gente não entende que os objetos, eles são um conjunto de aparências reunidas, né? E que daí a gente junta tudo isso e fala xícara. Aí a gente tem um objeto. Mas isso é um nível bem sutil de reificação, como o Lama tinha falado. Esse nível vai ter que acontecer, porque a gente objetifica as coisas, né? A gente faz isso o tempo inteiro, senão a gente não operava, né? No mundo, nem fazia prática, na verdade. Porque como é que a gente vai fazer prática se não, né? Então, aí tem os níveis, aí a gente vai, né, juntando coisas sobre objetos, vai complicando cada vez mais a vida, né? Nossa, dos outros. Fala, Ninha. Então, eu entendo, para mim, assim, quando fala em cognição analítica,
válida é o efeito da linguagem. Então, eu chamo isso de xícara, eu chamo assim, tem uma linguagem que diz isso é uma xícara, isso é uma rosa. Tem uma coisa que me faz reconhecer, isso é uma rosa. Todos esses atributos, toda a historinha é uma outra dimensão, que não tem nada ali, não tem nada de rosa na palavra rosa, assim como todos esses atributos que vêm depois também não estão nela. Quer dizer, inerentemente ela não é nada, como nada. Todas as coisas que a gente se relaciona são coisas que elas têm um nível, talvez, só para ver se eu estou entendendo, nessa cognição válida, que é ancorada num nome que designa uma xícara, uma rosa, basicamente esse primeiro momento, para depois entender esse segundo, que é de todas as imagens que estão associadas àquilo. O gosto, não gosto, aí vem toda essa função, né? Mas a linguagem também já é um nível de conceituação, né? Ela não, Claro, tem um processo de conceituação pré-linguagem ainda, que é quando você não precisa nomear. Você sabe que isso aqui é uma xícara, sem precisar falar que é uma xícara. Você olha e fala xícara, você nem precisa falar, já está embutido, né? Então tem um nível, tem um processo ainda pré-linguagem. Você não precisa nem saber o nome. Você já sabe que é um objeto, né? Você criou um objeto, assim, com base em aparências que as 5 consciências trouxeram para você. A consciência mental fala, bom, aqui tem um objeto, né? Você destaca aquilo do todo, do mar de experiências de todos os sentidos que você está tendo, né? Então, é um processo complicado. Mas, ainda assim, existe uma percepção que corresponde às aparências daquele objeto. Isso é chamado de cognição válida. E daí a gente vai sobrepondo coisas que já não fazem parte do objeto, né? A gente atribui permanência, a gente atribui aquilo como uma fonte de prazer, né? A gente eventualmente atribui, se a gente for pensar em aspectos das relações, né? A gente atribui uma identidade para nós e para o outro que também não existem por si só, né? Mas, de novo, toda essa discussão não vai nos levar à conclusão de que nada existe, né? De que tudo é nada, né? Não é isso. Vai nos levar a uma conclusão de que as coisas existem interdependentes da observação, né? Da consciência, né? Esse que é o barato da coisa, assim. Beleza? Aí a Claudinha falou atribuindo e fixando. Fixando no sentido de... a gente atribui... vê um atributo e acha que aquilo é do objeto, né? É parte do objeto, como o objeto né? Isso é reificação. Mas tem esse processo de objetificação e de reificação, né? Isso é a objetificação, quando a gente transforma um conjunto de aparências, né? Aparências não são visuais, né? Aparências no sentido de tudo que os sentidos físicos recebem, né? Quando a gente pega esse conjunto de informações e combina e fala isso aqui é tal coisa, a gente objetificou, a gente criou um objeto, né? A partir dessas aparências todas. Só que a gente não vê isso acontecer, isso tudo é implícito na nossa experiência, né? Isso não está à mostra, né? Não está. A gente não faz a menor ideia de que esse processo está acontecendo. Porque é só assim que tem que acontecer para a gente funcionar no mundo também, tá bom? Né? Mas aí agora o nosso trabalho é, né, enxergar esse processo acontecendo. E ver em que medida ele nos ajuda ou em que medida ele nos atrapalha, né? Não tem problema em tese, a gente achar uma coisa bonita ou achar uma coisa feia. O problema é que na sequência a gente quer se aproximar ou quer se afastar. O problema é que a gente responde, né? Esse gosto e não gosto. Aí começa toda a confusão. Surgem os venenos, né? Então, os venenos são essencialmente isso. A gente olha para a xícara, né? E não entende nada disso. Não entende, isso aqui é um conjunto de aparências que eu reúno, daí eu chamo de xícara. A gente não entende. Então, isso é ignorância. Primeiro veneno, né? A ignorância sobre a natureza essencial da xícara. Aí eu falo assim, essa xícara eu adoro, porque o Ivan me deu. É minha. Ninguém toma café nessa xícara. Só eu tomo café nessa xícara. Aí, um dia, belo dia, então, surgiu o apego, né? Aí, vamos supor que um belo dia o Ivan apronta comigo,
Aí ele faz uma barbaridade, pisa no meu calo, me xinga, fala mal de mim, sei lá mais o quê. Eu quero falar, desgraçado esse Ivan. Aliás, essa xícara! Joga fora a xícara. Suja a versão a xícara. Aí tá montado todo o motor do Sansara, né? E a gente não se dá conta disso tudo acontecendo. Então, o ponto não é achar que a xícara é bonita, não é. O problema é o apego e a aversão. E daí vão surgir todas as emoções perturbadoras na sequência, né? Sofrimento e tudo. Então, vou fazer uma prática, que é a prática que a Paty estragou. Brincadeira. É uma prática que a gente adora, na verdade, por isso que ela falou. E a prática é uma prática que o Buda é super, claro, né? Mais baseada, assim, né? Na prática que o Buda deu para um praticante que pediu muitas vezes para o Buda dar ensinamento para ele. E o Buda dando uma geladeira no cara, né, volta mais tarde, volta mais tarde, volta mais tarde. É uma bela da terceira vez, eu acho, que é sempre assim, essas histórias de mestres. Na terceira vez ele pediu um ensinamento para o Buda, o Buda deu esse ensinamento que a gente vai fazer essa prática agora, né? E ele atingiu a liberação nessa prática. Então vai saber, pessoal, pode ser que nem agora, nessa prática, alguém atinja a liberação aqui, né? Vamos rezar para isso, né? Mas aí o Bahia, ele atingiu a liberação e passou uma semana e morreu. Então, ó, foi nos 43 do segundo tempo, vai, que ele recebeu o ensinamento do Buda, né? Porque muito pouco tempo depois ele foi atropelado por uma vaca, triste fim, né? E morreu. Só que ele já era um arhat, né? Ele já foi pro Nirvana, na verdade. Acho, né? Não sei bem para onde que ele foi, mas ele, pelo menos, ele já não... Ele atingiu o grau de não voltar pro Sansara, né? Agora, tomara que ele tenha sido flechado no coração por um Buda para voltar para o Sansara, para atingir a iluminação mesmo, né? Com a motivação de ajudar os seres a se libertarem do Sansara também. Beleza? Então vamos encontrar uma posição confortável. Vamos lá, então. Então, a gente começa tomando consciência dessa motivação que pode surgir dessas compreensões, dessas investigações conceituais, essas investigações que o nosso intelecto pode fazer acerca da realidade. Mas então essas compreensões podem se transformar em uma motivação muito profunda. Realmente enxergar esse tecido da realidade com mais lucidez. Enxergar essas tramas da realidade com lucidez. E essa é uma porta para a felicidade genuína. A felicidade de perceber a realidade como ela é. Então, traz essa motivação para o seu coração. Para essa prática. E para toda a nossa vida. E nós vamos fazer então uma preparação para a prática. Nós vamos fazer rapidamente uma base para essa prática, que é de estabelecer o corpo, a fala e a mente nos estados naturais. Então começa trazendo a consciência para o corpo, para a base de apoio do corpo no chão ou na cadeira. Sente o eixo da coluna e a base de apoio do corpo
permitindo que o seu corpo relaxe, permitindo que o seu corpo possa se sentir confortável, livre de tensões, de rigidez. Solta todo tipo de tensão no rosto, nos ombros, no pescoço. Deixa todas as tensões se derreterem. Ao mesmo tempo, sustenta o eixo do corpo, ainda que você esteja deitado. Assume internamente essa postura de meditação. Com a coluna ereta, o peito aberto, os músculos do abdômen soltos. E deixa a respiração acontecer livremente. Sem nenhuma interferência da sua parte. Percebe que você não precisa interferir na respiração. O ar entra e sai sem que você precise fazer nada. Aliás, é melhor que você não faça nada. O corpo sabe o que ele precisa para respirar. E acompanhe a respiração uns instantes. Só sente o ar entrando e saindo, e com cada expiração, solta mais qualquer tipo de tensão, solta o que tiver atravessando a sua mente nesse momento, solta todas as expectativas, preocupações, com cada expiração. E agora então a gente passa por essas instruções baseadas nessa prática que o Buda ensinou para o Bahia. Então abra completamente os olhos e nota esse campo visual. Todas as imagens sendo apresentadas para a sua consciência visual. Você não precisa mover os olhos, nem a cabeça, apenas abra os olhos. E não tem como evitar as imagens chegarem para você. E a instrução do Buda era: no que é visto, deixe haver apenas o que é visto. Os olhos percebem cores e formas, e não objetos, muito menos histórias sobre os objetos. Então, da forma como for possível para você, observa as cores e formas, soltando as histórias, as discriminações, todos os conceitos acerca das formas. Ou no mínimo observa a mente atribuindo coisas às formas. No que é visto, deixa ver apenas o que é visto. Agora você pode fechar os olhos e leva toda a sua atenção para o domínio dos sons. Os sons próximos, distantes.
E no que é ouvido, deixa ver apenas o que é ouvido. Nos sons de carro passando, não tem carro passando. São apenas sons. O que é ouvido deixa ver apenas o que é ouvido. Nota que você não precisa lutar contra o trabalho da mente conceitual, atribuindo nomes, atribuindo características ao que a consciência percebe. Mas nota esse processo acontecendo. E agora traz toda a atenção para o corpo, novamente. Todas as sensações táteis. Sensações do elemento terra, de firmeza. Sensações do elemento água, de umidade, como no interior da boca. Sensações do elemento fogo. Diferenças de calor, de frio. Sensações de movimento, como da respiração, por exemplo. Tudo acontecendo no espaço do corpo. Mas nota essas sensações puramente como sensações, e no que é sentido, deixa ver apenas o que é sentido. E a gente poderia fazer essa mesma prática com gostos e cheiros. Mas possivelmente a nossa consciência gustativa e olfatória recebe poucos estímulos nesse momento. Mas você pode repetir essa prática quando você estiver numa refeição, por exemplo, ou sentindo algum cheiro muito forte de alguma coisa. E no que for percebido, deixa ver apenas o que é percebido. E agora, por fim, abra pelo menos parcialmente os olhos. E deixe o olhar repousar no espaço à sua frente livremente, sem focar em um objeto. E nota que além dos estímulos dos 5 sentidos físicos, surgem imagens, diálogos, memórias no espaço da mente. E da mesma forma, então, no que é mentalmente percebido, deixa ver apenas o que é mentalmente percebido. São apenas imagens e comentários, fenômenos mentais. Nada além disso.
E agora, nesses instantes finais da prática, deixa a consciência apenas repousar no seu lugar, sem direcionar para lugar nenhum, só descansando, aberta, clara, descansando no seu próprio lugar, iluminando a si mesma. E aí, fofurás? Alguém atingiu iluminação aí? Tem algum barriga aí? Posso falar, Pode, claro, Marise? Marise. Foi muito Claro. interessante quando eu disse assim, abrir os olhos, né, e focar a minha mesa tá uma bagunça. Eu estava com a câmera desligada porque eu estou pintando uma coisa. Aí a primeira coisa que eu abri os olhos foi olhar aquilo. Ai, que lindo! Aí eu disse assim, ó, já tô... Aí foi uma coisa assim, automática, assim, Automático. aí eu ri, tive que rir, né, de mim. É isso aí, a gente não precisa lutar. Essa prática, ela pode virar uma tortura se a gente bobear, né? Ai, eu não quero! Acha lindo! Ai, eu não quero! Não, eu não quero! Puta, aí é uma tortura a prática, né? Mas o barato é perceber a mente fazendo isso, né? Pegando carona nas outras consciências, assim. É isso que é o legal, né? Muito legal, Mar. O Mingyur Rinpoche faz práticas assim? Claro que faz, lógico, com certeza. Como chama essa prática? Essa prática chama Instruções do Buda para o Bahia, na verdade. Não, mas é uma prática de Vipassana, né? A gente está investigando como é que a mente opera. Então, práticas de investigação, né, diretas, a gente chama de práticas de Vipassana. A gente pode fazer práticas analíticas, mais conceituais também, né? Mas esse caso aqui, esse tipo de prática, e ela é classicamente uma prática de Vipassana, porque a gente está observando o que a mente está fazendo, né? Mas com uma instrução, fala, olha, observa que ela vai botar alguma coisa em cima da percepção, né? Observa como esse processo acontece. Aí a gente pega e olha direto, tipo a Marise fez. Olha, minha mente falou, oh, que lindo! Aí eu falei, você falou que lindo, né? Então a gente está vendo diretamente. E aí a gente ganha um insight direto sobre como a mente funciona. O Barria se iluminou, né? Partiu, Nirvana fui, né? Com essa instrução, porque é como se aquilo ficasse, uau, é assim que eu fico preso. É claro que o Barria, né? Ele já tinha uma estrada ali, né? Não foi por aqui, não foi assim, a primeira coisa que o Buda falou, ele pegou e nunca tinha ouvido nada, ele se iluminou. Não é bem assim, né? Possivelmente. Ele deveria ser um grande praticante já, né? Ô, Gê, a questão é quanto a gente vai conseguir sustentar isso, né? Claro. Para a iluminação, né? Porque a gente vive desses insightzinhos, né? Como o Lama fala, é esse facsímile, né, grosseiro, né? Então a gente na prática, a gente vive, né? Aí a gente vai para a vida comum também, a gente consegue, né, ao longo do dia, né, reconhecer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Então a gente vive de fagulhas da iluminação, né? Mas é o quanto a gente vai conseguir sustentar isso para chamar de pequenas iluminações, mas não a iluminação insuperável, né? Essa tal, né? Última, né? Definitiva. A Carol fez uma pergunta. Como alguém sabe que se iluminou? Boa pergunta, Carol. Sabe que tem histórias, né? De mestres que achavam que estavam iluminados e não estavam, né? Na verdade, deve ter alguma experiência definitiva, assim, mas é muito comum, tem muitas histórias de praticantes que achavam que tinham alcançado a iluminação e não tinham, né? Mas
acho que uma boa forma é entendendo, né, intelectualmente o que significa a mente do Buda, a mente iluminada, mas acho que o melhor é ter alguém que saiba te dizer, sabe, na sua frente, assim. Porque alguém que, por exemplo, o Lama fala assim que um mestre realizado, né, um mestre que tem realizações, ele percebe ele percebe o estágio que o aluno está. É como se fosse uma avaliação de pares, assim, né? Quem tem uma realização maior percebe o grau que o praticante tem de realização menor. E se atingir o mesmo nível também sabe, né? O Buda várias vezes, o Siddhartha, né? Quando ele estava fazendo práticas com os vários mestres, os mestres de quem ele recebia ensinamento, eles percebiam que o Buda tinha já atingido o mesmo grau deles. E ainda assim o Buda queria mais, né? Aí esses mestres falam, pode ir, porque é isso que eu tenho para te oferecer. Se você quer mais, você vai ter que buscar em outro lugar, né? Mais ou menos assim. E tem histórias muito legais de praticantes que eram alunos de mestres que se achavam realizados e não eram, e o praticante passa o nível do mestre e percebe, né? Então tem uma história engraçada de um mestre que se achava, né? Mas assim, não é que se achava com um ego, assim, mas atribui a si mesmo uma realização maior do que tinha, verdadeiramente, né? Aí o aluno passou o mestre e sacou. Aí esse aluno que tinha já grande realização e tinha siddhis, né, que a gente chama poderes, assim, mentais muito doidos, né, que a gente chama de siddhis comuns. Mas, ó, pra vocês verem siddhi comum. Um tipo de siddhi comum é criar uma forma que não existe, assim, uma ilusão ótica. Isso é um siddhi comum. Imagina o siddhi maior é a iluminação mesmo, né? Mas ele tinha esse siddhi de criar formas, né? Que não existiam, assim, ilusões óticas, né? Aí ele criou uma ilusão ótica de um elefante selvagem correndo na direção do mestre. E o mestre começou a berrar e saiu correndo. Aí o aluno, muito gentilmente, depois que passou todo o surto, né, do mestre, ele viu que era uma ilusão, o aluno muito amorosamente falou, mestre, aí, não lembro bem, não lembro exatamente como era a conversa, mas como, tipo assim, um ser iluminado, ele tem medo de morrer? Né? Aí o mestre, não, né? Começa a se dar conta da falha que tinha em toda aquela visão dele, e aí o mestre atingiu a iluminação, olha que bonito. Então, o aluno passou o mestre, trouxe o mestre para cima, né? Por uma compreensão de que existia um eu ali, né? Ainda que tinha medo de morrer, né? E que, obviamente, os Budas estão livres disso, porque eles já não estão além de vida e morte, né? É bonito isso, né? Então é isso. Acho que é melhor que a gente tenha um professor que diga para a gente em que estágio que a gente está, porque é possível muitos enganos assim. Mas é o que a Alana falou, né? A gente vai tendo realizações, né? Assim, a gente vai percebendo coisas que são super importantes, assim, sobre a forma como a nossa mente funciona e vai se libertando, né? Dessas amarras, assim, da mente. Então, não é só um tudo ou nada, né? Somos não iluminados ou iluminados. Né? Não vamos nem falar iluminado, vai. Mas não realizado, 0 ou 100% realizado. Tem de 0 a 100 ali, né? Pequenas realizações. E como a Lana disse, aos poucos a gente vai conseguindo sustentar também, porque a gente pode se dar conta de coisas nessa prática, tipo a Marise, né? Olha, minha mente já achando tudo lindo, né? E daqui a pouco a gente esquece disso, vai para a vida e esquece, né? E aí começa a achar tudo muito de verdade e responder como se tudo fosse muito de verdade, né? E muito homogêneo também, que é a maior confusão do mundo. Ô, Jeane, a gente termina tendo a consciência que somos responsáveis pelas nossas emoções, né? Que a gente é que atribui. Exatamente. Participa disso, né? Cuidado Por exemplo, o som. Fala. O som tive muita dificuldade, assim, muita aversão da construção aqui. Isso. Exatamente. Mas o som é som, né, Célia?
som é som, assim. Aí a gente fica brava, porque o som, porque como que esses caras não fazem reforma o dia inteiro, todo o tempo inteiro, as pessoas ficam reformando casa, que barulheira, blá, blá, blá. Aí o que faz a gente sofrer mesmo não é o som, né? A Lama de série muito engraçada, ela estava no ensinamento da semana passada, daí ela falou que o Rinpoche, Thiago Rinpoche, né, falava para ela, quando alguém estava gritando com ela teve uma situação que alguém gritou com ela, né? Foi super rude assim com ela. E daí ela ficou muito nervosa, né? Aí o Thiago falava assim, pensa que o som, aquelas palavras horríveis que a pessoa falou, era só vento tocando as cordas vocais da pessoa. E ela falava assim, ai, não é só vento tocando as cordas vocais daquela pessoa me humilhou, ela me feriu, e não sei o que, blá, blá, blá. Então é isso mesmo, não é que a gente... Agora, só cuidado, Celinha, quando você fala a gente é responsável pelas emoções, porque essa palavra responsável pode rapidinho virar culpa, né? A gente é culpado pelas emoções, então também não. Mas com certeza a gente participa, né, da construção da emoção, vamos dizer assim, né? A gente traz alguma coisa, a gente traz histórias, traz... E é pior pra gente. A gente mesmo sofre, sair a gente mesmo sofre, né, com isso. E é engraçado ver como é que a gente constrói as coisas, né? Eu sempre conto uma história do Alan Wallace, que a gente estava num evento ele ia participar de uma palestra em Florianópolis, a convite da série, né? E a gente ficou numa pousada, num lugar lindo, assim. Mas tinha uma rave do lado. Durante a noite inteira. Teve uma baita rave do lado da pousada. Eu não peguei o olho a noite inteira. Por quê? Eu tava, claro, nervosa com aquela molecada que faz barulho, gritaria, não sei o quê. E pensando no Alan Wallace, né? Nossa, o Alan Wallace não vai dormir. Ele amanhã vai acordar podre, coitado, já deu um retiro inteiro, sabe? Aquela blá, 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 aquele blá, 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 a noite inteira, eu não dormi. Aí outro dia acordei, fui tomar café com ele, assim, a gente se encontrou no café. Tudo bem? Dormiu bem? Aí ele falou, sim, dormi absolutamente bem, esse lugar é lindo, não sei o quê. Eu, você ouviu um barulho de rave? Ah, eu ouvi, a molecada estava se divertindo muito, né? Que bom. E eu assim, desesperada. E ele achando muito bom o barulho da rave da molecada se divertindo. Quer dizer, é por isso que ele é o Alan Wallace, eu sou eu, né? Mas, essencialmente é por isso, né? Que, ó, essa é a diferença minha. Deixa eu ver o chat aqui. A Rosa falou, meio a pandemia, esse refúgio é importante. Os sons em torno da casa não param, são cada vez mais altos. Ninguém curte o som da natureza. É. Mas é engraçado, né, essa coisa do som da natureza. Por que a gente tem essa... De novo, né? Embora o som da natureza seja delicioso e a gente ache que realmente são mais agradáveis, de novo, esse rótulo de agradável é a gente que está pondo, né? Por que a gente gosta mais de som da natureza do que som da cidade, né? Som é som. Nesse nível de prática que a gente está se propondo a fazer, som é som, né? Então, a gente está no meio da cidade, tem o som da cidade. A gente está na natureza, tem o som da natureza. E a gente pode curtir o som da natureza e não curtir o som da cidade. Mas não se perturbar por isso, né? Vai surgir naturalmente esse gosto e não gosto automaticamente. Mas o que a gente vai fazer com esse gosto e não gosto é que importa, né? Criar uma versão da cidade. Só o depoimento. Aqui é muito tranquilo, muito tranquilo. Até sexta-feira à tarde tem um certo movimento, mas depois não tem movimento nenhum, é muito tranquilo, né? E a minha mãe, às vezes, agora na pandemia não, mas às vezes ela vem aqui, de sábado ou domingo, e ela diz assim, ó, eu não suporto aqui, eu não ia conseguir viver aqui de jeito nenhum, né? Aqui não tem nenhum barulho, né? Então, olha só, o que é, eu gosto ou não gosto. É só um depoimento, né, para as pessoas. Ela diz assim, ó, que ela não ia conseguir viver aqui de jeito nenhum, porque aqui não tem nenhum som, sem ser passarinho, árvores, que não tem nada, nenhum barulho, que aqui é insuportável para ela, essa ausência de barulhos. Cada um conta uma história, né, sobre o que... E você está do lado dela, né? Você está adorando, sua mãe está odiando, quer dizer, não tem jeito, pessoal. E aí, assim, o problema é que se alguém fala assim, vizinho com música alta, eu não consigo meditar. Tá vendo? Esse é o ponto, né? Por que a gente se atrapalha? Porque o vizinho está tocando música alta e a gente não consegue meditar. Quer dizer, a música do vizinho se transforma num obstáculo para nossa prática. Então, isso é uma coisa ruim para nós, né? É um sofrimento para nós. Então, talvez a gente não tenha, nesse momento,
uma habilidade que nos permita fazer uma determinada prática no meio do barulho, mas a gente pode fazer outras práticas no meio do barulho. A gente pode fazer a prática de reconhecer o barulho, perceber como surge a aversão, e criando espaço entre o barulho e a aversão, né? Entre o estímulo e a resposta, e criando espaço, né? Para o barulho do vizinho caber dentro. E notando, putz, olha como eu fico falando que o meu vizinho é isso, aquilo outro. Eu nem conheço o vizinho direito, né? Não sei nem o que ele está fazendo. Eu lembro uma vez que eu estava muito irritada com a minha vizinha de cima, fazendo um barulho insuportável, assim, de cadeira para lá para cá, barulheira. Aí me aguentei, peguei o telefone e liguei pro vizinho de cima. Aí o cara falou assim, putz, você desculpa, é que a gente chegou em casa, é de noite, madrugada, assim. É que a gente chegou em casa com coisas de compras, assim, e caiu um pacote de compras no meio da cozinha, com leite, ovo e lá. E tava bagunça na cozinha, eu não podia deixar essa sujeira na cozinha, eu tenho que limpar. Quer dizer, a gente não sabe, né, o que está acontecendo na vida do outro. Mas a gente fica contando uma história sobre o que está acontecendo e passa mal, e não consegue dormir, e não consegue praticar, e não consegue nada. Barulho é um negócio importante mesmo de a gente praticar com barulho, porque a gente pode passar muito mal, né? Medito com o cachorrinho latindo loucamente, não me abalo, mas os meus vizinhos não curtem muito esse som da natureza do cachorro latindo, né? O barulho externo pode se transformar em uma... Claro que pode se transformar em uma prática. Mas pode ser que a gente queira fazer uma determinada prática, né? E aí o barulho atrapalha. Então, talvez a gente possa fazer outra prática. Até que a gente consiga fazer aquela prática que a gente quer fazer, mesmo com barulho, né? É uma possibilidade. A gente pode fazer bondade amorosa para o vizinho, que ele consiga terminar rápido essa reforma, que ele seja muito feliz na casa reformada, que os pedreiros que estão trabalhando sejam felizes, sei lá, a gente pode fazer muita coisa, né? Com barulho, né? É um pouco isso. Ô, Gê, tem aquela prática do Tenzin Wangyal que eu acho bem legal, que de ouvir o silêncio, né? Tá silêncio, aí surge o som. Aí, silêncio, surge o som. A dança do silêncio. Foca no silêncio. É bem interessante também. É muito legal também, muito legal. Porque daí você cria esse espaço mesmo, né? Você consegue ter mais espaço. Tem o barulho, mas tem o silêncio. E o barulho só existe por causa do silêncio, né? Porque tem uma diferença entre som e silêncio. Tem um contraste, né? Entre som e silêncio. Mas tem um som... O que o Tenzin Wangyal fala desse som é um som mais profundo, assim, que ele fala que está presente no barulho. Mas ele, na verdade, está se referindo à consciência. Ele está querendo que a gente foque... Mais profundo, Ele está querendo que a gente foque na consciência do som, mas na consciência, né? É uma estática que está o tempo inteiro presente, né? E por isso surge o som, a gente discrimina o som, né? Surgindo. É muito legal também. Muito legal. Posso ver se eu consigo recuperar. Mas o som tem naturezas próprias dele, né? Assim, o agudo. Uhum. Por exemplo, tem 3 cachorros aqui. Então, eles 3 latem diferentes, mas tem um agudo que dói no meu ouvido. Então, o agudo não é só o meu ouvido que dói, todo mundo que chega percebe. Então, tem uma materialidade também no som. Tem uma materialidade. Né? Tem uma vibração. Tem, claro. Ela bate no seu tímpano de alguma forma. A onda sonora bate no seu tímpano. Mas daí, a produzir um sentimento com relação àquele som, é esse que é o ponto, né? Claro que tem um estímulo que acontece, né? Que é base para o que vai surgir, porque a mente conceitual vai fazer aquele estímulo, né? Mas quanto mais histórias a gente contar sobre os sons, tchau, Debs. A Débora falou que assim, o vizinho está em obra também, adorei fazer a ideia de fazer bondade amorosa para ele e para os pedreiros. É legal mesmo, né? Então, mas tem uma materialidade, da mesma forma que as formas. Né? Claro que tem alguma coisa, uma onda visual, uma percepção visual, um comprimento de onda de luz diferente. Claro que tem. E o nosso corpo físico também material percebe os estímulos todos dessa forma, né? Mas a mente tem um papel impressionante na construção da realidade a partir desses impulsos, né? Desses estímulos sensoriais, né? E é isso que a gente precisa notar. O quanto que isso nos atrapalha. A gente não quer sofrer, né, pessoal? Esse é o ponto. A gente não quer sofrer. A gente não quer criar confusão, obstáculo, nem nada disso, né? Fala, Elô.
aqui em casa é super silencioso, né? E nosso vizinho adotou um galo. Mas é engraçado como o som, né, a percepção bate diferente. O Roberto se irrita o dia inteiro, porque o galo... Sinceramente, eu mal percebo aquilo, sabe? E não é tão... Deve ter umas 3, 4 casas daqui de casa. Dificilmente aquilo me irrita e nada. Nossa, mas... Daí você sabe, né, Roberto? Roberto tá afim de estrangular o galo. Sítio. E olha, eu acho bonitinho porque ela pega, a dona põe o galinho no colo, senta na rua, faz carinho. É perto dela. É a percepção, né? É, engraçado, exatamente. Tem um galo cantando na base. Aqui não me incomoda nem um pouco. Ó, a Claudinha falou que tem um galo cantando lá, que ela só notou porque a Elô falou do galo. Só por isso que ela notou. Mas é legal, pessoal. É assim, é só uma... Vamos durante essa semana observar essas coisas, né? O quanto que os estímulos... O que a gente faz com os estímulos? O que a nossa mente faz com os estímulos, né? Vamos tentar anotar assim, durante essa semana. Essa semana que vem a gente conversa. Certo, Juju? E essa palavra cognição válida, para mim foi incrível, porque eu sempre ouço o Alan Wallace falando, ontem o Dalai Lama falou, e eu nunca tinha entendido o que significava. Então é muito interessante também a gente contemplar. Isso é bem psicologia budista. É um termo bem da psicologia budista mesmo. Raiz, né? Da psicologia budista clássica. A gente pode falar mais depois também disso. Amorzinhos, esse fim de semana tem retiro com o Alan Wallace, então ainda está em tempo de se registrar, né? Tem um preço lá, obviamente, dos americanos, né? Que eles vão poder pagar, mas a gente pode pagar quanto a gente puder. Então, quem quiser, ainda está em tempo. Eu posso postar o link do retiro no nosso grupo. Todo mundo aqui está no grupo do WhatsApp, né? Então, vou botar o link no grupo do WhatsApp. Quem quiser, é só pular para dentro. Fala, Claudinha. Quer falar alguma coisa? Deixa eu te falar uma coisa. Não lembro se foi a semana passada, mas no dia que a Gabi deu oi para vocês, depois que a gente terminou o encontro, eu fui lá no quarto dela e ela estava sentada em posição de lótus. Estava meditando. Aí, ela vive desenhando o Buda, o Dalai Lama. Eu comentei com vocês, né? Chamo o Lama de Laminha. Ela estava em posição de lótus, meditando. Aí ela disse, querida, eu gostei muito dessa sua professora também. Ai, fofura. Dá um beijo nela. Vou te mandar a foto lá pelo Face. Bem-vinda aqui no nosso grupo. Viu? Obrigada, Claudinha, querida. A Rosa falou assim, ó, outro dia eu estava meditando e o pessoal da limpeza de jardim estava com uma... Olha só, isso aqui é muito legal. Essa história dela é muito legal. E o pessoal da limpeza de jardim estava com uma roçadeira estridente. Eu comecei a achar ruim porque eu não estava ouvindo as instruções. De repente me veio uma sensação desconfortável porque eu estava sentadinha no conforto da almofada, me sentindo incomodada, enquanto o rapaz estava no sol fazendo força dos problemas dele. Ah, isso é lindo, hein? Vocês veem como é que é? É isso aí, pessoal. É isso aí. É lindo de morrer, perceber essas coisas todas, né? Mas não vai... Ó, Rosa, dá um chicotinho aí. Não vai pegar o chicotinho e ficar... Né? Ótimo, percebeu? Bênçãos dos mestres. Vamos seguir adiante, né? É isso aí, muito lindo. Obrigada, amores. Boa semana para vocês. Bom fim de semana. Obrigada, beijo. Obrigada, chefe. Beijo, Zezinha. Beijo, gente. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Tchau, beijos. Foi muito Tchau, boa semana. Tchau, obrigada, Gê. Um, dois, três. Boa semana. Boa semana.